todo transtorno mental é algum problema espiritual? O TikTok me sugeriu para fazer esse vídeo, então vamos lá, tá bom? E a resposta é não, nem todo transtorno mental é um problema espiritual, e sim, às vezes, um problema físico que aconteceu e pronto. Eu gosto de falar uma coisa que no espiritismo em si, eles gostam de dar tudo uma explicação espiritual no espiritismo em si. Ah, uma folha cai da árvore, é uma explicação espiritual. Acontece isso, é uma explicação espiritual. E não, entende? Isso chega até a ser chato em si e, no meu ponto de vista, acaba até mesmo machucando e ferindo as pessoas em si. Porque elas acham que em vidas passadas isso você foi uma pessoa ruim, uma pessoa negativa que causou esse transtorno mental na pessoa. E não, não é assim que funciona em si. E eu vou explicar para vocês, tá bom? Os transtornos mentais, eles realmente podem ter causas físicas, mas também tem causas espirituais, tá? Só que, gente, uma coisa aqui no meu perfil, sempre analiso as coisas físicas primeiro, para mim e para os meus clientes em si. Então, esse transtorno mental que a pessoa tem, é algum problema na gravidez que a mãe teve, que a gestante teve na gravidez em si? Entende? É um problema mental, perdão, é um problema que ela teve na gravidez em si? Ela foi falta de cuidado, ela se alimentou de mal, fez coisas que podiam prejudicar a saúde mental do bebê em si, entende? Ou durante na hora do parto teve alguma complicação, ou aconteceu alguma outra coisa. Primeiro, sempre causas aí, entende? Primeiramente, sempre causas médicas em si, causas físicas primeiro, entende? Então, sempre busque isso. Se você buscou, o médico não falou nada, estava tudo no exame, tudo ali certinho, a gente vai para a parte de um acidente, um incidente ali aconteceu e pronto, tá tudo bem, entende? No entanto, se a pessoa que tem algum tipo de transtorno mental tem muito envolvimento com a espiritualidade em si, tem uma vida conectada muito com o lado espiritual, aí por último, mas por último mesmo, a gente pega e vai lá na parte espiritual. Tá? Mas como funcionam os transtornos mentais na visão espiritual? Eu vou tentar explicar de uma maneira bem simplesinha para vocês, ok? Nós temos esse corpo físico aqui, mas também temos o corpo espiritual. Imagina que o corpo espiritual fosse uma cópia do corpo físico, só que ele pode atravessar paredes e viajar para outros lugares rapidamente, ok? Então tem o corpo físico e o corpo espiritual em si. Nesse corpo espiritual fica localizado pontos de energia, entende? Esses pontos de energia eles têm, é como se esses pontos de energia que está no corpo espiritual, ele tivesse ligação com o corpo físico. Então imagina que tivesse um monte de energia, imagina um monte de bolinha, um monte de pintinha energética em si, no corpo espiritual. Só que como o corpo espiritual e o físico estão grudados um com o outro, ok? E nisso que acontece? Esses pontos de energia, tem um ponto de energia que fica localizado aqui, tá bom? Tem um ponto de energia muito grande que fica localizado aqui. Ele se chama chácara coronário, ok? Esse ponto de energia, lembra que eu falei para vocês que o corpo físico e o espiritual estão ligados um com o outro, estão colados um com o outro? Então, esse ponto de energia se chama chácara coronário. E esse ponto de energia, ele tem ligação com a parte toda da mente da pessoa, com o cérebro, a parte mental inteiro, ok? Então tem um ponto de energia no corpo espiritual, que se chama chácara coronário, e por ele estar ligado ao corpo físico, entende? Ele tem toda a ligação nessa área mental aqui, então se chama chácara coronário em si. Quando ele tá com pouquinha bagunça, com um pouquinho de sujeira, com machucado, uma ferida espiritualmente, a pessoa em si começa a ter pequenos transtornos aí mental, como questões de, isso no básico, tá? No básico, um feridinho, uma cicatriz, uma coisinha de nada. A pessoa pode ter pequenas crises de ansiedade, probleminhas de TDAH, entre outros, ok? Essas feridinhas assim
podem acabar sendo cicatrizadas ou tratadas aí, entende? Espiritualmente, com técnicas, tá bom? Que tipos de técnicas? Através de reiki, banhos de ervas em si, passes, curas, e também exercícios de foco e concentração. É como se fosse uma cicatrização e limpeza. Então, estou aqui fechando meu machucadinho. Nisso, a minha mente começa a funcionar um pouquinho melhor. No entanto, tem pessoas com corpo espiritual que tem um machucado enorme aqui na parte da cabeça, no corpo espiritual. E o que acontece quando a gente se machuca, entende? Quando a gente se machuca, quebra o braço, alguma coisa assim, o braço não funciona direito, a gente não sente dor, a gente não tem dificuldades e problemas, o órgão não tem função, dificuldade para ter a sua função. Então, quando uma pessoa no corpo espiritual dela está com um machucado muito grande no corpo espiritual e quando ela reencarnou, ela não conseguiu curar esse machucado, aí sim vem aqueles transtornos mais graves acontecendo, entende? Como não é todo o caso. Lembra que eu falei no comecinho do vídeo, não vão me atacar, pelo amor de Deus, tá? Então, se não tiver nenhuma causa física explicada ali, então vem aqueles transtornos assim mais graves, como aquele autismo na questão mais grave em si, pessoas que têm uma deficiência mental enorme. Eu não sei qual que é o nome das deficiências, mas aquelas deficiências enormes, que a pessoa tem muita dificuldade ou surta em si, tem aqueles crises de surto, enfim, tá bom? Acho que é epilepsia, eu acho que é assim, epilepsia, eu não sei se fala epilepsia ou convulsão, também de certa forma pode encaixar nesse ponto de chácara coronário machucado, sabe, com bastante ferida em si. Então, dependendo do grau do machucado que a pessoa tem nesse ponto de energia no corpo espiritual dela, entende? Ela pode ter esses transtornos mentais muito mais fortes, ok? Acho que deu para entender como é que funcionam os transtornos mentais na questão espiritual. Detalhe, isso também vale para qualquer área do corpo em si. Então, se uma pessoa tem muito problema do coração, não foi diagnosticado nada medicina, com as questões médicas, nada que comprove que ela tem, mas ela tem algum problema, entende? Aí pode ser alguma coisa espiritual, porque em todo o nosso corpo físico a gente tem vários pontos de energia que está ligado aos nossos órgãos do nosso corpo, ok? Então, isso que eu dei o exemplo aqui vale para qualquer área do corpo em si, ok? Beijo, fica com Deus. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. E quem quiser consultar comigo no particular, meus atendimentos estão aparecendo aí na telinha. Meu contato, meu número tá no meu perfil. Chama no meu privado, qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Gosta de vídeos de espiritualidade, magia, ocultismo? Segue o perfil que eu falo bastante. Um beijo e aceito sugestões de vídeos, deixa aí nos comentários. Fiquem com Deus.